Os cometas são corpos celestes de massa pequena, compostos principalmente por gelo e por poeira. Quando eles se aproximam do Sol, se aquecem e começam a liberar gases num processo chamado de desgaseificação. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o cometa Leonard, esse que está dando o que falar aí nos eventos astronômicos e que vai fechar 2021 com chave de ouro. Clica no likezinho, se inscreve no canal e bora de vinheta! Olá, seja bem-vindo ao Astro Space, seu canal de astrofotografia. Eu me chamo Alberlan Barros e no episódio de hoje nós vamos conversar sobre o cometa Leonard. Esse cometa aí que tá dando o que falar, que vai dar pra gente ver aqui do Brasilzão, mas que tem algumas características peculiares que a gente precisa prestar atenção para não perder essa observação. Antes de mais nada, é importante saber o que são cometas. Os cometas são corpos celestes pequenos e, em sua grande maioria, são compostos de gelo e de poeira. Exatamente, a mesma poeira que forma ali nebulosas está contida ali dentro dos cometas. Quando eles vão se aproximando aqui do nosso querido Sol, eles começam a passar por um processo que é conhecido aí como desgaseificação, ou seja, começa a evaporar por conta do calor da radiação solar. E nesse processo nasce uma atmosfera nos arredores desse cometa, o que a gente chama de coma. Exatamente. Em alguns também, além de ter esse coma, tem também uma cauda que vai deixando seus detritos por onde passa e faz com que a gente ver essas belezuras. Um exemplo bem legal foi o cometa Neowise, que tinha duas caudas, uma cauda ali mais clara e uma outra cauda amarelada ali de sódio, muito interessante. Isso é uma característica de cometas, nem todos têm uma cauda, mas quando eles se aproximam do Sol, esse processo de desgaseificação vai fazendo com que essa atmosfera fique mais visível e a gente consiga observar. Os cometas têm uma característica bem interessante de ter um traço mais esverdeado. Pois é, você não encontra verde no espaço, mas nos cometas a gente consegue encontrar. Bom, o nome catalogado desse cometa é C/2021A1 Leonard. Pois é, por que ele leva esse nome? Porque ele foi descoberto por um rapaz que tem o seu sobrenome ali, Leonard, e ele foi descoberto em 2021, por isso que está lá C/2021. Esse cometa foi descoberto em 3 de janeiro de 2021. Mal o ano tinha começado e já houve essa descoberta fantástica. E esse C no começo do nome significa que esse é um cometa não periódico. No caso do cometa Leonard, ele tem uma órbita hiperbólica, o que vai fazer que depois que ele passar pelo Sol, aqui pelo periélio, né, e seguir a vida dele, ele vai para uma distância tão grande, numa velocidade tão grande, que ele vai sair dessa nossa querida prisão de órbita aqui, né? Então ele vai romper a velocidade que mantém as coisas aqui em órbita no sistema solar, fazendo com que ele vá vagar aí pelo espaço interestelar, seguindo a sua vida, certo? Então esse cometa é um cometa muito interessante de se observar, porque a gente vai conseguir ver até mesmo a olho nu. Já já a gente vai conversar a respeito disso. Vamos falar um pouquinho sobre o periélio e sobre o perigeu. O que é isso, Alberlan? Periélio e perigeu. O periélio é o ponto de maior aproximação do cometa ao Sol. E o perigeu é o ponto de maior aproximação aqui da Terra, certo? A Lua, por exemplo, tem os seus períodos aí de perigeu e apogeu. Quando a gente tem uma superlua, ela está no perigeu, está no ponto mais próximo da gente. Quando ela está microlua, né, uma luazinha pequena, mais distante, ela está no seu apogeu. Essas coisas existem, essas variações, e a gente tem isso também em todos os outros tipos de objetos também que se aproximam da Terra. E no caso do Sol, nós temos o periélio. Lembra do hélio, modelo heliocêntrico, modelo geocêntrico? Pois é a mesma palavra. O geo vem de Terra, o hélio vem de Sol. No caso do cometa Leonard, ele fez aqui o seu perigeu, né? Atingiu o perigeu agora dia 12 de dezembro, tá? Então ele já passou do ponto máximo de aproximação da Terra. Daqui em diante, o bichinho tá, ó, indo embora. Então é importante aí que a gente aproveite ao máximo essas oportunidades que a gente vai ter aqui no Brasil nos próximos dias para observar, certo? E o periélio, ou seja, o ponto que ele mais vai se aproximar do Sol, vai ser no dia 2 de janeiro de 2022. Olha só, um dia antes de completar um aninho que ele foi descoberto aí pelo grande Leonard, que catalogou esse cometa. Pois é, então dia 2 ele vai ter o máximo de aproximação do Sol. O C/2021A1 Leonard é um cometa que tem magnitude hoje, atualmente, né, nesse período que a gente vai fazer a observação, de 4,8 para 5 e para cima. O que significa isso? Que quanto maior, lembra do que a gente já conversou bastante sobre magnitude, quanto maior for o número da magnitude,
mais escuro, mais difícil é da gente observar esse objeto. Então 4.8 já é um número um pouco alto para se observar. Então é recomendável que você esteja num local com menos poluição luminosa para ter um aproveitamento melhor, se você quiser olhar e observar ele a olho nu, tá bom? Nesse tipo de condição é um pouco mais difícil. Dá pra ver, Oberlan? Dá pra ver, mas é legal você estar num lugar bem distante de poluição luminosa, dessas coisas, para você poder ter um aproveitamento decente, certo? Certo, Oberlan, entendi tudo isso, legal, entendi aí essa questão da magnitude, mas você disse que vai subir essa magnitude? Pois é, quanto mais distante o Leonard estiver da gente, menos brilho e mais distante, ou seja, menor vai ser a visualização desse objeto. Ele está indo embora, então não tem como ele continuar com o mesmo brilho, as mesmas características. Então, quanto antes a gente aproveitar, melhor vai ser. Por esse motivo, eu vou falar para você sobre quais dias eu acho que são interessantes e a partir de quando a gente já consegue começar a observar. Bom, hoje, dia 15, no dia que está saindo esse vídeo, já é um dia muito especial para você começar a observar o Leonard. No finalzinho da tarde, depois do pôr do sol, logo em seguida, se você olhar para cima, depois que o sol deitou no horizonte, você vai ver Vênus bem mais alto no horizonte e mais para baixo, especificamente por volta dos 15 graus de altura, ou seja, 15 graus é isso aqui, ó, de altura, não é muito alto, né? Se você olhar aqui, pôr um palmo assim da mão mais ou menos e um pouquinho mais, você tem 15 graus. Você já vai ter visualização do Leonard. Porém, rapidamente, em uma horinha, um pouquinho mais, ele já vai deitar no horizonte. Ah, Oberlan, para onde eu olho? Bom, se você está olhando para o Sol ali, né, depois do pôr do Sol, e abaixo de Vênus, você já deve imaginar que nós estamos olhando para o ponto cardial oeste. Então, use como referência o ponto cardial oeste e no dia 15, após o Sol se pôr, procura um lugar que tem um horizonte mais baixo para você ter uma visualização legal ali do oeste. Eu estou apontando para cá porque o oeste é para cá, para minha casa, e eu não consigo não falar gesticulando para o oeste. Mas vamos lá, beleza? Então, tendo noção, dia 15, então no dia 15 ele vai estar com a magnitude em cerca de 4.99, certo? Próximo dia, dia 16, nós já temos um pouco mais de melhora nisso daí. Por quê? Porque o cometa vai ficar um pouco mais alto, ou seja, mais distante do pôr do Sol. E também tendo alguns pontos de referência mais próximos, como Vênus, por exemplo. Ainda não tão próximo, mas já um pouco mais. No dia 16, o Leonard vai estar a 20 graus de altura, com a magnitude aproximada de 4.88, sendo o dia aí com maior magnitude estimada, porém ainda relativamente ofuscado aí pelo Sol. Então tem essa questão que a gente tem que levar em consideração. Como vai estar ofuscado pelo Sol, vai atrapalhar, não adianta de nada estar com a magnitude um pouquinho melhor ali, mas ainda assim a gente não tem esse aproveitamento tão bom. No próximo dia, dia 17, ele estará mais alto, a cerca de 25 graus de altura, e próximo de Vênus, tá? Já com magnitude 4.91. No dia 18, o Leonard vai estar um pouco mais alto que Vênus e à sua esquerda sendo um dos melhores dias aí para se observar por conta da sua altura do horizonte e do ponto de referência fácil que é Vênus. Então no dia 18 acaba sendo um dia fantástico, porque você vai ter uma conjunção, tanto 17 quanto 18 você vai ter uma conjunção do cometa Leonard junto com Vênus, esse lindo, maravilhoso planetão brilhante que deixa esse céu tão maravilhosamente lindo. Então vai dar pra gente aproveitar bem no dia 17 e no dia 18. Especialmente 18, porque Vênus vai estar alto, mas o Leonard um pouquinho mais. Significa que quando for se pondo, Vênus vai aqui, ó, se pôr. E em seguida, Leonard. Nós vamos ter algumas horas a mais aí de observação. Quanto mais alto ele tiver, melhor é para aproveitar. O problema é que ele está indo embora, então a magnitude vai subindo. Nos próximos dias, a magnitude do Leonard tende a continuar aumentando, ou seja, ele vai brilhar cada vez menos, porém, vai ficando cada vez mais alto no céu e, respectivamente, por mais tempo na noite. Depois do dia 20, a magnitude já vai passar de 5, o que vai dificultar bastante para fotografar sem acompanhamento equatorial, sem uma montagem, sem um tracker, né? Não sendo impossível, mas já fica um pouco mais complexo nesse processo. Então, se você quer fotografar sem acompanhamento equatorial, eu recomendo os primeiros dias, de 15 até 19, até no máximo dia 20. Do dia 20 em diante vai ficando cada vez mais difícil, então para você ter sinal o suficiente para ter uma imagem boa, é importante que você faça longas exposições aí. No caso, eu recomendo o uso de um tracker e um equipamento que vai te dar mais conforto para você fotografar por mais tempo. Então o acompanhamento equatorial te dá isso, o uso de algum filtro para redução um pouco da poluição luminosa, até do restinho da luminosidade da noite, né? Porque no começo da noite, querendo ou não, ainda não está tão escuro, então numa longa exposição essa luminosidade acaba atrapalhando bastante a gente, certo? Então lá depois do dia 20,
até alguns dias depois, dá para se fotografar sim, utilizando uns equipamentos um pouco mais avançados. Certo, se você quer saber quais são os melhores dias efetivamente para se fotografar desse período do Leonard, eu recomendo para você dia 18 e dia 19. Isso porque a gente está na relação média da magnitude, não está já tão alta como depois do dia 20, mas você ainda tem o objeto um pouco mais alto, até mais alto que Vênus, então você tem algumas horas para se capturar. Então, se você fotografar, fotografa dia 18, fotografa dia 19, a mesma região várias vezes para trabalhar com empilhamento, porque assim você aumenta cada vez mais detalhes daquela região que você está trabalhando. Se você não faz ideia do que é empilhamento ou para que serve isso, clica nesse card, eu tenho uma playlist completa explicando sobre empilhamento. Claro que eu vou deixar aqui também em cima a minha playlist de astrofotografia básica, onde eu explico tudo sobre astrofotografia, sobre as configurações. E falando em configurações, eu sei que vocês adoram, vamos conversar um pouquinho sobre quais são as recomendações que eu tenho para você que quer fotografar o cometa Leonard. Vamos lá, primeira coisa de todas, longa exposição. Você precisa deixar o seu obturador lento, capturando vários segundos. E como que eu sei, Oberlan, quanto tempo de exposição é o ideal para eu fotografar o cometa Leonard? Como ele está com a magnitude já um pouco mais alta, 4 para 5, é legal você capturar alguns minutos, quem sabe até um pouco, umas horas ali fotografando este objeto. Para se fazer isso, não adianta você com seu tripé fixo colocar uma configuração de 20 minutos lá de exposição, deixar a câmera lá e já eras. Isso porque nós sabemos que a Terra não é plana, a Terra ela é um globo e ela está em rotação. Por conta da rotação nós temos rastros nas estrelas. Para compensar esses rastros, a gente usa uma regrinha que é a regra dos 500, tá bom? Para saber tudo sobre a regra dos 500, clica nesse episódio aqui em cima no card. Então com a regra dos 500 é batata, você não vai ter rastros de estrelas e vai alcançar o máximo de tempo de exposição recomendável para você fotografar o cometa e até outras coisas mesmo aí do seu cosmos querido que você queira fazer aí de astrofotografia, certo? Próximo item, abertura. Esse recurso que muda a quantidade de luz que entra pela nossa querida lente. Pois é, qual abertura eu recomendo? Recomendo que você utilize aberturas maiores, a máxima abertura que você tem na sua lente. Ah, Oberlan, mas usar a abertura máxima não vai estragar um pouco a qualidade aí da minha imagem? Não vai ficar um pouquinho ruim? Meu, a prioridade é luz, o cometa ele brilha pouco. Nesse caso, use a abertura máxima da sua lente para ter um aproveitamento. Ah, Oberlan, eu tenho equipamento aí de Star Tracker, montagem equatorial, beleza, aí você pode fechar um pouquinho mais a abertura e priorizar os tempos de exposição mais longos, tá bom? Mas, salvo essas condições, é importante que você deixe a abertura no máximo, assim você vai capturar o máximo de luz possível. Outra coisa, se você tiver lentes com abertura f2.8, f2.0, 1.8, 1.4, priorize essas lentes porque elas permitem a passagem de mais luz pela objetiva, pela frente aí desse vidro. Por conta disso, você consegue ter um aproveitamento melhor na qualidade geral da sua astrofoto, certo? ISO, qual ISO eu devo colocar, Oberlan? A ISO que controla a sensibilidade do sensor ali, né? Média para alto. O que é média para alto? 640 até 1600. Por que eu tô falando essas aí e não dei uma certa? Porque você precisa testar para saber o quão sensível vai acabar ficando. Porque se você coloca ISO 1600 e põe e seu tempo de exposição tá dando aí 20 segundos, a foto talvez vai explodir, porque ainda vai estar um pouco claro, né, do finalzinho da tarde ali, começo da noite. Então talvez fique tudo claro demais, você não consiga ter um aproveitamento. Então você precisa testar. E entre priorizar ISO e velocidade do obturador, priorize mais tempo de exposição e controla isso na ISO, tá? Reduzindo ou aumentando um pouquinho essa ISO. Então, entre as três opções, ISO, abertura e velocidade do obturador, prioriza deixar a velocidade do obturador mais alta, a abertura no máximo e na ISO você controla essa sensibilidade para não ficar nem tão muito clara nem tão escura, porque assim você vai ter uma qualidade melhor. Concorda que fisicamente, se esse bocal é maior, entra mais luz? Fisicamente, se eu deixo mais tempo aberto, chegam mais fótons no meu sensor? Agora, a ISO nada mais é do que uma amplificação daquilo que está chegando. Então, priorize o que fisicamente está chegando mais na sua câmera e na ISO você controla só esse ajuste de amplificação desse sinal que chegou. Oberlan, qual distância focal é legal utilizar? Lembrando, distância focal é o tamanho do campo de visão. Quanto menor forem os milímetros, né, uma lente de 10 milímetros tem um campo de visão assim. Essa daqui, ó, GoProzinha, sei lá, tem uns 8. Não sei nem quantos milímetros tem uma GoPro, mas o campo de visão é grande e certamente esses milímetros dessa distância focal
são menores. Distâncias focais maiores, elas se aproximam de coisas mais distantes e, respectivamente, o campo de visão se fecha, certo? É como se fizesse isso aqui, ó, fechasse e aproximasse, certo? Então, priorize, o que eu recomendo para você, distâncias focais de 85 milímetros para cima. Por que 85 milímetros para cima? Porque o tamanho do cometa não é tão grande, não é assim que você vai olhar e vai ver tipo uma manchona gigante no céu. Ele não é tão grande, por conta disso eu recomendo distâncias focais um pouquinho maiores. Ah, Uberlan, dá para fotografar com 50 milímetros? Dá, vai ficar um pouquinho menor, mas dá. Dá para fotografar com 24 milímetros? Dá, mas o campo de visão é maior, o cometa vai ficar menor. Dá para fotografar com celular, Uberlan? Com certeza dá, porém o campo de visão do celular é gigantesco também, então o cometa vai ficar pequenininho. Tenha isso em mente. Se você vai fotografar com celular, utilize o modo Pro e leve em consideração todas essas configurações que a gente está conversando aqui. Controle de ISO, de abertura, velocidade do obturador e de foco manual. Foco manual lá no infinito. Beleza? Outra coisa importante é você usar um tripé e um intervalômetro. O tripé vai te dar estabilidade para na hora que você for fazer uma longa exposição não tremer as coisas. E o intervalômetro vai te dar a possibilidade de fotografar várias vezes a mesma região do céu. Para que eu vou fotografar várias vezes a mesma região do céu, Uberlan? Isso é opcional para os entusiastas mais avançados aí da astrofotografia que querem resultados melhores. Para você fazer empilhamento. A playlist já está aqui no card, mas basicamente o empilhamento faz com que você alcance um resultado muito superior na sua relação sinal-ruído, ou seja, na qualidade da tua imagem. Menos ruído, mais informação, mais detalhes do cometa. É isso, tá? Se você faz o empilhamento, você imagina que você capturou 3 vezes a mesma região do céu, você tem 3 vezes mais informações do que se você fotografasse apenas uma vez, beleza? Então, leve em consideração isso também. Ah, Uberlan, como é que eu faço empilhamento de foto de cometa? No Deep Sky Stacker, dentro do programa de fazer empilhamento, ele tem uma opção de modo cometa. Em breve eu vou trazer um vídeo mostrando como empilhar fotos com um cometa, né, no caso desses, lá pelo Deep Sky Stacker, mas a priori, vai olhando aí como faz o empilhamento no Deep Sky Stacker nesse episódio que também está aqui no card, tá bom? Lá tem bastante conteúdo legal e eu explico como funciona esse programa para fazer empilhamento, também na playlist de empilhamentos. Tem muita coisa aí, né, galera? Só aproveitar e sentar para estudar. E para a gente fechar isso aqui, eu vou trazer mais 4 dicas para você aproveitar o máximo de observação e de fotografia do cometa Leonard, certo? Vamos lá para a primeira dica. Procure horizontes baixos para você ter aproveitamento dos primeiros dias. Pois é, essa primeira dica é importante porque se você tiver prédios muito altos na direção oeste do céu, você não vai conseguir ver direito ali aquela região. Então, para aproveitar, não sofrer com esse problema, procura um lugarzinho que você vai ter um horizonte mais baixo, isso vai te ajudar pra caramba, beleza? Dica número 2, quanto mais longe da poluição luminosa você tiver, melhor vai ser. Então, entenda aí a questão da escala de Bortle para você saber como reduzir e fugir dessa poluição luminosa. Tem um vídeo no card aqui também sobre a escala de Bortle, beleza? Entra lá e dá uma olhadinha. Terceira dica já é para quem está fotografando aí por bastante tempo, coisas do tipo, use filtros de poluição luminosa, tá bom? Porque aí ele diminui a intensidade daquela luminosidade, tanto da cidade, até um pouco do clarão ainda que vai ter do sol. E com filtros, por exemplo, o Natural Night da KF Concept, que tem episódio aqui no Astro Space, um filtro UHC ou um filtro CLS vão te ajudar a extrair resultados melhores, tá? Mas nesse caso eu já recomendo unir esse uso a um acompanhamento equatorial, o uso de um tracker. Tava até tremendo aqui, vivo ele, ó, tá funcionando aqui. E por fim, para você não se perder, não ficar maluco aí sem saber como se localizar, utilize o Stellarium Mobile ou algum aplicativo de localização, tá bom? Tem aplicativos com o celular, você vai apontando para o céu e você consegue achar ali o cometa e as coordenadas, os objetos, pontos cardeais, certo? Aliás, se você tem um aplicativo favorito aí, deixa aqui nos comentários, quero saber qual aplicativo você usa para se localizar astronomicamente. Quem sabe a gente não traz vídeos aqui no canal para falar sobre eles. Beleza? Então é isso, eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Curtiu? Tem bastante conteúdo aqui, né? Então deixa o seu like, se inscreve no canal, isso ajuda a gente a manter o projeto Astro Space, certo? Espero que você tenha gostado, um grande abraço astronômico e valeu!